Bom, gente, dando continuidade, então, à nossa unidade programática, a unidade 1, Sistema de Abastecimento de Água. O slide que foi mandado para vocês é esse aqui, o consumo de água. Então, o slide ele trata basicamente de cálculo de projeção populacional e consumo. Então, para a gente saber esses consumos, principalmente o doméstico, a gente precisa saber qual é o crescimento da população que vai ser atendida até o período de projeto fixado. Então, basicamente, as unidades de tratamento de água, de adução, de captação, distribuição, leva-se em consideração a população, tá? A população de final de plano, aquela para a qual o sistema foi projetado. Então, a gente tem os domésticos, consumidores especiais e o consumo da estação de tratamento de água. Então, basicamente, gasta-se água para poder tratar a água. Então, esse gasto gira em torno de 2 a 5% de toda a água captada. Período de projeto, população de projeto. Então, para a estimativa a médio e a longo prazo de população, a gente tem dois métodos aqui, que são os métodos mais simples que a gente vai estar vendo exemplos, tá? Lembrando que tem vários métodos estatísticos para prever o crescimento populacional. E a gente tem o segundo exemplo, que trata basicamente de cálculo de vazões, tá? Então, a gente tem as unidades de captação, estação de tratamento de água, reservatório e a distribuição. Então, a gente vai dimensionar as vazões entre essas unidades, tá? Então, lembrando que a gente tem a captação e aqui na ETA a gente tem o consumo da ETA, então a gente tem perdas, né? Então, uma parte ela vai ficar perdida na ETA. Então, a vazão aqui não é igual à vazão aqui. E a vazão de distribuição, né? Então, a gente tem um reservatório aqui. Então, a gente, teoricamente, a gente tem mais água para poder distribuir. Bom, vamos lá. Exemplo 1. Em uma cidade de 18 mil habitantes, será projetada no ano de 2020 uma unidade de sistema de captação de água. Então, dados censitários do ano de 2010, população era de 14 mil habitantes. Então, a gente tem população atual e a população antes, né, de 2020. Então, do penúltimo dado censitário. Pede-se em ITA a população de projeto em progressão aritmética. Então, para período de 10 anos. Então, daqui a 10 anos será 2030, né? Se a gente está em 2020. População em progressão geométrica para um período de projeto de 20 anos, ou seja, no ano de 2040. Então, a população no ano de 2030, pelo método aritmético, calcula-se a taxa de crescimento, né? Então, a gente tem população atual e população penúltima aos dados censitários atuais, tá? Então, a gente precisa de dados censitários mais recentes. Então, população final, 22 mil habitantes, né? Então, o Rzinho aqui é a taxa de crescimento por ano. B, população no ano de 2040 pelo método geométrico. Então, calcula-se a taxa de crescimento anual também. Então, entre 2020 a 2010, tá? Então, a gente tem a taxa de crescimento. Então, é importante vocês considerarem o máximo de casa possível aqui após a vírgula, porque ele é um número que vai ser elevado a um expoente. Então, quanto mais casas utilizar, mais preciso é o resultado, ok? Então, população final é a taxa elevado ao período de projeto, que seria 20 anos, né? Então, a população arredondada aqui
23.143 habitantes. Então, no ano de 2040, a população será essa aqui pelo método geométrico, ok? Então, vamos lá, pessoal. Exemplo 2. Dados. População para o final de projeto, 23.143 habitantes. É aquela população que a gente obteve no exemplo 1, ok? Então, a gente vai continuar, tá bom? Então, o exemplo 2 é continuação do exemplo 1. Então, a gente calculou a nossa população de projeto. Então, consumo per capita, 200 litros por habitante dia, né? Então, conforme aqui o tamanho da cidade, esse consumo também varia. Estação de tratamento de água usando para o consumo próprio, 4% da água produzida. Ou seja, é a água que a ETA usa para fazer a lavagem do seu sistema, dos seus filtros. Coeficiente do dia de maior consumo e coeficiente da hora do maior consumo, tá? Tá explicado aqui o que significa esses coeficientes no slide. Sem demanda de consumidores especiais, ou seja, QESP igual a zero. Então, pede-se determinar QA, QB e QC. Então, vazão de captação é a nossa vazão QA. Então, aqui a gente tem o consumo da ETA. Consumo da ETA, 4%. Então, a gente precisa captar e colocar mais 4%, tá? Para a ETA fazer o tratamento da água. Então, população, coeficiente K1 per capita. 86.400 para converter litro dia para litros por segundo, beleza? Então, vazão QB, vazão que vai para o reservatório, ou seja, a água já foi tratada aqui, ok? Então, não temos o consumo da ETA. Então, a ETA já consumiu, então, a gente vê que o resultado aqui, ó, é menor, né? Que este aqui. Então, não temos o consumo da ETA. K1, população e per capita. Vazão de distribuição. Então, na vazão de distribuição, a gente tem o coeficiente da hora de maior consumo. Então, se a gente pegar esse valor de 64,3 e multiplicar por 1,05, a gente tem 96,4 litros por segundo. Então, a vazão de distribuição, ela é maior que as demais, tá? Então, a gente tem essa vazão maior por conta do reservatório, tá bom?